pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante: compulsões. Bom, o conceito genérico de compulsão se baseia na ideia de comportamentos de atitudes repetitivas, impulsivas, exacerbadas. Então, diz de um modo de se relacionar com as coisas de um jeito intensificado. E geralmente isso está associado a um regime de compensações de prazeres e abafamento das frustrações ou dos sentimentos negativos. Mas o delicado é que esse regime é também frustrante, também produz agonísticas. E produz também muita culpa, né? E é difícil de se descolar disso, é difícil de controlar isso também. A maioria das vezes, os esquemas compulsivos estão associados a pensamentos obsessivos ou negativos. E isso gera um ciclo que acaba envolvendo a autoestima também da pessoa. Por exemplo, às vezes algumas pessoas se fixam muito a algumas tarefas ou mesmo a outras pessoas com o objetivo de se sentir mais seguras. Ou então até de fugir dos problemas, de se afastar um pouco do universo de problemas que vive. Há também aquela situação de desistência. Não tenho nada para fazer, não consigo fazer nada direito, nada mesmo vai para frente, então eu vou fazer o que eu sempre faço, que é a única coisa que me dá prazer, que é, por exemplo, assistir essa série. E aí a gente vê pessoas que de repente assistem compulsivamente algumas séries. Agora, uma coisa importante: não é porque uma pessoa está numa fase um pouco mais compulsiva com relação a uma coisa ou outra que necessariamente, efetivamente, ela seja considerada uma pessoa compulsiva. Todo mundo pode passar por uma fase de interesse forte em alguma coisa. E aí é uma fase em que você se vincula um pouco mais àquilo e de repente faz um pouco mais daquilo, às vezes até um pouquinho além do limite mesmo. Cabe um olhar muito cuidadoso, a gente não pode sair dando nomes por aí. Não tentem se autodiagnosticar porque não vale a pena. Como psicólogos, nós observamos muito o contexto como um todo. Clinicamente, a gente busca perceber como as pessoas se relacionam com todas as coisas, com tudo ao seu redor. Geralmente, uma pessoa que é efetivamente compulsiva, patologicamente, é compulsiva com mais de uma coisa. E aí, sim, de fato, tem a sua vida relativamente prejudicada até por esse regime de compensação, por esse regime de compulsão. E a gente pode observar compulsões em todas as áreas, em questão de alimentação, em questão de drogas, de sexualidade, mesmo de trabalho, em relação às atividades de entretenimento, em relação a atividades físicas, em relação também aos parceiros amorosos. Então, enfim, tem um amplo contexto aí para a gente observar. Um tema muito atual é a questão da tecnologia. Tanto é que em 2014 eu participei de uma entrevista para a revista Rota Carioca sobre isso. Bom, basicamente essa seria então uma compulsão por um uso excessivo de elementos tecnológicos. Então a gente diz desse excesso de consumo a ponto de trazer um prejuízo para o cotidiano, para as relações entre as pessoas, para o modo como a pessoa lida com os próprios compromissos, etc. Fora também a questão do tempo de lazer, não é? Que precisa também ser equilibrado entre diferentes canais de entretenimento. Mas se a gente parar para pensar, na atualidade, existe um movimento quase que coletivo de compulsão por tecnologia. Então é isso que faz a gente repensar um pouco esse conceito e tomar mais cuidado ainda, né, com esse autodiagnóstico, com esse diagnóstico. Então eu prefiro dizer assim, num termo mais genérico, que isso constitui uma certa mania coletiva, mas que para a gente poder observar se isso se torna patológico ou não, a gente de fato precisa ter esse tal olhar muito cuidadoso e individual, né, naqueles casos em que realmente isso sai desses limites e também observando um pouco como aquela pessoa especificamente está se relacionando com todos os contextos da vida, como eu falei agora há pouco. Agora, o que mais interessa em uma pessoa se dar conta se é compulsiva ou não é em como vai lidar com aquilo. Então, até mais importante do que esse nome é a pessoa entender que precisa tentar organizar melhor o modo de se relacionar com as coisas e tentar equilibrar um pouquinho melhor isso. Então, essa pessoa precisa pensar em algumas estratégias para o dia a dia, precisa ter atenção a como está dependendo ou não de alguma atividade ou de alguma pessoa para se sentir feliz e precisa cuidar um pouco para buscar outros incentivos, outras coisas, outros estímulos para si mesmo, para evitar aqueles regimes de compensação. Claro, tem a questão dos pensamentos por trás dessa compulsão que precisam ser investigados e trabalhados, mas eu até vou deixar para falar um pouco sobre esse tema num próximo vídeo, sobre essa questão dos pensamentos obsessivos, que também já daria um vídeo enorme, então acho que vale a pena um destaque específico. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, podem escrever aqui nos comentários e aí, de repente, eu respondo em algum outro vídeo, tá bem? Beijinhos!